Questão 22 pedia para você que, com base na tabela de classificação periódica dos elementos, os símbolos de elementos com propriedades químicas semelhantes ao selênio são. Para ser com propriedade química semelhante ao selênio, eu preciso que todos os elementos da alternativa sejam lá do mesmo grupo do selênio. Se você for na letra A, você vai perceber que lá nós temos halogênios. Na letra B, vou pular ela, né, porque ela é a certa. Na letra C, você vai ter lá a presença, por exemplo, de elementos que não são do grupo 16, né? E na letra D, você vai ter a presença também de halogênio, de gás nobre, e aí não é o que a questão quer. A questão quer elementos que sejam do grupo 16 da tabela periódica. Por quê? Porque elementos que estão no mesmo grupo têm propriedades semelhantes. É para isso que a tabela periódica serve, para organizar os elementos, cada um exatamente no seu quadrado. Então, a alternativa certa seria a letra B. O oxigênio, o enxofre, selênio, telúrio e o polônio são elementos da família, né, o grupo 16 da tabela periódica, que é a família dos calcogênios. Os elementos de uma mesma família possuem, em geral, propriedades químicas semelhantes. Questão 23 pedia para você forneça o número da família, ou seja, do grupo, e do período ocupado pelos elementos cujos números atômicos são fornecidos abaixo. Indique o elemento, se o elemento é representativo de transição ou de transição interna. Sabe como é que eu ia saber isso? Bastava você olhar bem aí nas folhas um pouco mais antes dessa atividade, lá tem algumas classificações dos elementos representativos, tá? Você vai analisar ali o seguinte, na letra A, tem número atômico 14. Tem número atômico 14, então a configuração eletrônica dele, que seria a distribuição dos elétrons conforme o diagrama de energia, seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Logo, se trata de um elemento representativo. Ou você poderia ir direto na tabela periódica, procurar qual elemento lá tem o número atômico 14 e você iria descobrir se ele é um representativo, se ele é de transição ou de transição interna. Neste caso, possui 3 níveis de energia, portanto, ele se encontra onde? No terceiro período, que é a terceira linha horizontal, e possui 4 elétrons ocupando esse nível mais externo. Logo, ele pertence à família, ou grupo 14. Agora, na letra B, aliás, na letra A ainda, quem seria? Ele seria o silício, tá bom? Agora, vamos lá para a letra B. Na letra B, olha, não precisa você dizer sobre a configuração eletrônica, tá? O seu livro fala só para te ajudar. Ou até mesmo para complicar, né? Basta você consultar a tabela periódica para pesquisar essas informações que a questão pede. É preciso de um elemento que tenha número atômico 37. Você iria lá na tabela periódica e iria identificar que é o rubídio, e ele está no grupo 1, e ele está no período 5, no quinto período, na quinta linha horizontal. Agora, na letra C, é um elemento que tem um número atômico 42. Seria descobrir que era o molibdênio. Ele está no grupo 6 e está no período 5. Ok? Tem 5 níveis de energia. Agora, questão 24. Questão 24 pede lá para você assim. Assinale a alternativa em que o elemento químico, cuja configuração eletrônica na ordem crescente de energia, finda em 4s2, 3d3. Na ordem crescente de energia, é na ordem própria já do diagrama de energia. Tá? Então, você iria ver ali, lá na sua tabela periódica do seu livro, ela diz a terminação da configuração eletrônica, tá bom? E aí você iria consultar o seguinte, de que grupo ele seria e de que período. Aqui vai dizer o seguinte, o elemento pertence ao grupo 5, por quê? Porque as somas dos elétrons mais externos com os mais energéticos é igual a 5. Logo, ocupa o quarto período, pois possui quantas camadas? 4 camadas eletrônicas, porque se eu for colocar na ordem correta aqui, o 4s2 ia para o final, então o número 4 indicaria o nível mais externo, então logo eu já estaria no quarto período. E em que grupo ele estaria? No grupo 5, porque ele terminaria com 5 elétrons. Professora, como é que eu sei os 5 elétrons? Porque aqui, ó, 3 mais 2 vai dar 5, esses expoentes que estão aqui. Então, qual seria a alternativa correta? Seria a letra D, de dinheiro, que indica isso, grupo 5 e quarto período. Questão 25, diz assim, o elemento químico de Z
o número atômico igual a 54, possui em sua camada de valência a configuração 5s2, 5p6. Os elementos de número atômico igual a 52 e número atômico igual a 56 pertencem às famílias dos. Aí você iria olhar lá na tabela periódica e você iria descobrir que é o grupo 16 e o grupo 2. O grupo 16 é chamado de grupo calcogênios, tá bom? E o grupo de número 2 é chamado de alcalino-terrosos, tá? Aqui vai estar toda uma explicação, né? O elemento com o número atômico 52 apresenta 2 elétrons a menos do que o elemento com 54 de número atômico. Logo, sua camada de valência será 5s2, 5p4, somando 6 elétrons. Portanto, família 6A, que antigamente era chamada assim, né? Ou 16, grupo 16, que são os calcogênios. Quinto período. Já no caso, trata-se do elemento telúrio. Já o elemento com o número atômico 56 apresenta a seguinte camada de valência: 5s2, 5p6, 6s2. Portanto, pertence à família 2A, ou grupo 2, sexto período. Trata-se de um alcalino terroso. Então, a alternativa correta é a letra C. Você pulava a questão 26, você iria lá para a questão 27, que está perguntando para você, com muito cuidado, está te perguntando qual a alternativa errada, tá? Lá diz assim, aí você iria analisar. Letra A, um metal é uma substância que conduz corrente elétrica, é dúctil e maleável? Correto. Um não metal é uma substância que não conduz corrente elétrica, não é dúctil nem maleável? Sim, porque o não metal é o contrário do metal. Um semimetal tem a aparência física de um metal, mas tem comportamento químico semelhante ao de um não metal? Correto, por isso que ele é chamado de semimetal. Letra D. A maioria dos elementos químicos é constituída de ametais? Não, a maioria é constituída de metais. Então, a errada seria a letra D e era ela que seria marcar. E a letra E, os gases nobres são monoatômicos? Sim, a maioria deles são. Okay? Então, a alternativa D seria a resposta.